Esse problema de estresse é um problema que ele já vem acompanhando a gente há um tempo, na verdade. Porque desde que eu comecei a atender nutrição, lá no início, né, faz mais de 13 anos, eu não lembrava, eu não sei se eu não lembrava, você não tinha estudado, mas eu acredito que não era tanto assim, porque a gente não tinha essa quantidade de informações que a gente tem nos dias de hoje. Enfim, a gente sabe que o mundo, ele melhora em alguns aspectos e ele piora em outros, né? E o excesso de informação nem sempre ele é benéfico. E eu percebo que isso tem sido muito comum, principalmente nesse último ano agora de 2020, por conta de todo esse problema do coronavírus. Realmente tem sido muito desafiador para todos nós essa mudança. Então a nossa parte psicológica ela fica completamente abalada. Quando a gente tem um problema emocional, independente de ser pandemia, independente de ser um término de um relacionamento, independente de ser um problema financeiro, ela vai indicar para o nosso cérebro um risco para a sobrevivência. Então, isso bagunça muito a nossa fisiologia, isso traz uma série de consequências. E como que a gente pode lidar com isso? Porque sem ser apenas, né? Porque tem gente que acha que é só eu ir num psiquiatra e num psicólogo que vai resolver. Claro que existe uma abordagem de outros profissionais dependendo de cada caso, e eu não sou contra, não, de forma alguma. Acho que tem casos que precisa mesmo, mas desde que ela não seja uma abordagem única. Então, para isso é só usar esse medicamento. Vocês vão entender por que muitas vezes um antidepressivo, um ansiolítico não vai funcionar e não vai resolver o problema. O que é o estresse, né? Quando eu pergunto pro meu paciente aqui no consultório, tem uma das perguntas que eu faço quando ele vem na primeira consulta, é qual que é o seu nível de estresse? E aí tem gente que fala, não, doutora, eu sou tão calma. Eu sou super calma. E aí quando a gente vai fazer uma análise dos exames da pessoa, aparece lá nos exames que ela está fadigada. Com a adrenal dela, que é o órgão responsável pela produção do cortisol, está cansada. A gente consegue ver isso nos exames. Aí a pessoa, ela acha que porque ela não sai gritando, não tem vontade de matar os outros na estrada, que ela é uma pessoa controlada, ela acha que ela não tem um nível de estresse razoável, né? Mas ela é aquela pessoa que tem que levar o filho em 300 lugares, ela tem que levar a roupa do marido não sei aonde, ela tem que dar conta da casa, do trabalho. As pessoas agora, por exemplo, que estão passando por uma série de adaptações na vida financeira ou na sua rotina. Nesse último ano foi extremamente desafiador para muitos de nós. E o que acontece? Todo esse quadro, então, por exemplo, eu vou dar um quadro de uma pessoa que parece que não tem problema. É um estudante que ele precisa passar de ano, mas para ele as provas, a pressão psicológica, ele acha que ele não tem capacidade para passar, ele acha que ele não consegue. Isso já pode ser um fator de estresse, porque o estresse é a interpretação dos fatos externos. Então, por exemplo, montanha-russa é estressante? Pode ser estressante, né? E montanha-russa pode ser uma super diversão. Então vai depender muito se eu gosto de montanha-russa ou não, não é? Então o estresse, ele é a forma com que o meu cérebro interpreta um fator externo. E olha só, por isso é que a gente tem que trabalhar muito a nossa mentalidade, porque o nosso cérebro, gente, como sistema de defesa, ele sempre vai ser mais negativo. Ele busca por perigo, ele busca porque isso foi o que trouxe a gente à sobrevivência. Então os meus níveis de cortisol, por exemplo, quando eu interpreto uma situação de risco ou de ameaça, que é ameaça à vida de alguma forma, ou é uma pressão muito grande, o que vai acontecer? Quem que comanda tudo isso? Tem um órgãozinho que chama adrenal, tá? Ele é perto do rim, é uma bolinha, é uma glândula, que ela produz hormônios. E um dos hormônios que ela produz é o cortisol. O cortisol é um hormônio que ele vai sinalizar ao corpo que você está em ameaça. Então, isso aqui tá arriscado, isso aqui tá perigoso. Então, o que ele faz? Ele deixa você muito mais alerta. Por quê? Obviamente que, imagina só, se você tá numa situação de risco real, você for para São Paulo e tá rolando um assalto. Você acha que você pode ficar dormindo, gente, em paz lá, tirando uma soneca? Não. Tudo que o seu corpo tiver para te mandar de audição, de visual, de força, ele vai mandar, porque você tá seriamente numa situação de risco. Então o estresse, ele não é ruim, de uma forma aguda, pontual, numa situação de real risco. Só que qual que é o grande problema? A gente conseguir falar para nossa mente ou para o nosso cérebro quais são as situações que realmente têm nos trazido e causado estresse. Porque senão tudo vira uma situação de estresse. Eu costumo brincar aqui, eu já falei dessa live algumas vezes, né?
e que eu falo, a minha mãe traz muito esse exemplo, assim, que ela brinca, ela fala assim, Karen, tem coisas que nunca vão mudar. E ela falou, eu parei de me estressar. Porque quando o cortisol, ele começa a ficar nesse estágio todos os dias, imagina só, ele era para funcionar de uma forma pontual, quando tivesse risco, e a gente tem uma boa reserva. E o cortisol, ele é um hormônio, gente, que ele é importantíssimo para a vida. A fisiologia dele é a seguinte, ele precisa estar mais alto durante a manhã. Por quê? Lembra que eu falei que quando a gente está numa situação de risco, a gente está mais alerta, mais atento. Então a gente tem uma inteligência diferente em situação de risco. Já repararam isso? E a gente fala assim, eu nunca imaginei que eu tivesse aquela força. Isso tudo é um mecanismo de sobrevivência. Então o cortisol, ele é muito importante no começo do dia, porque ele vai deixar a gente muito mais ágil e vai ajudar na nossa inteligência, na nossa força. Ele é um hormônio que ajuda a gente a diminuir as dores, né? Então pode perceber que à noite, quando ele cai, que a fisiologia dele é mais alta de manhã, ele para dar energia, para dar esse gás mental, ele vai diminuindo à tarde e ele vai ficando bem baixinho à noite. É claro que o problema é quando ele é em excesso, quando eu não consigo parar a minha cabeça, quando eu tenho muitas tarefas para fazer e eu não sei administrar bem o meu tempo, então eu acabo querendo dar conta de tudo. Isso acontece muito hoje por conta até do celular. Gente, é muito desafiador, ó. Por exemplo, eu terminei as consultas, né? 20 minutos antes de começar a live. Eu olhei no meu celular, tinha, sei lá, eu tenho que responder mais de 20 mensagens aqui no WhatsApp. Tudo isso vai ocupando a nossa cabeça, porque se você não responde para uma pessoa, se você não dá conta daquela demanda, isso tudo vai exigindo o quê? Energia cerebral, né? Energia cerebral. Aí com tudo isso, obviamente que eu tô requerendo do meu corpo, da minha mente, energia para lidar com tudo isso. E aí o que acontece? Quem que tá indo lá e agindo nisso tudo? Claro que existem momentos em que o estresse vai causar surtos, mas não necessariamente um surto de raiva, tá? Pode ser que aquela pessoa, de alguma forma, ela tá sofrendo de tanta pressão interna que ela vai externizar, colocar pra fora, às vezes com agressividade, às vezes vai ficar com menos paciência, tá? Isso tem tudo a ver com a parte de neurotransmissores que é característico de cada um que eles produzem. Isso muitas vezes vem, gente, como um cansaço excessivo, com uma vontade de não fazer nada. Às vezes isso vem com uma deficiência de memória absurda. Grave essa frase: o estresse emburrece. Às vezes vem comendo demais, porque o que o alimento faz? O alimento traz prazer, ele aumenta a nossa dopamina, ele aumenta a nossa serotonina, né? Então, esses alimentos, então isso também é uma forma de eu aliviar o meu estresse. Óbvio que é um sintoma. Mas eu posso sentir estresse, por exemplo, tendo insônias. Por quê? Porque lembra que eu falei que o cortisol, ele fica alto durante o dia e ele cai, teoricamente era como se durante a noite a produção de melatonina, ele era para resetar. Então, quando eu começo a sofrer de estresse crônico, uma das coisas que começa a acontecer é o quê? Eu diminuí minha produção de melatonina e ele fica alto à noite. E aí eu começo a sofrer de insônia. À noite eu preciso colocar meu celular para carregar. Aí eu coloco ele na tomada e tem gente que dorme. Tem gente que dorme, mas não recarrega. Eu pego um monte de paciente que fala pra mim: doutora, eu durmo. Aí a gente olha nos exames, a gente percebe que não é um sono de qualidade. Por isso é que dormir, gente, um sono de qualidade, ele vai ajudar você a emagrecer. Porque o cortisol alto, de forma excessiva, o que ele causa? Então ele abala o seu sistema imunológico, ou seja, pessoas que vivem com rinites, dores de cabeça, pode ser uma das causas, pode ser estresse crônico. Existe o estresse, aquele estresse mais punk, vamos supor assim que você perdeu um parente ou que você sofreu um trauma muito grande. Esse ainda é mais difícil de reverter. O que eu tô dizendo aqui é que muitas pessoas nem se dão conta de quanto estão estressadas no seu dia a dia e acham que tá tudo bem. Então o cortisol alto, ele vai aumentar seu apetite, aumentar desejos por farinhas e carboidratos simples, por açúcar, tá? O seu cortisol, ele vai aumentar a sua gordura, principalmente a visceral. Ele vai impedir o seu corpo de ganhar massa muscular, porque na hora que ele tá grande, a hora que ele tá dominando, a hora que o seu cortisol tá ali bombando, o que vai acontecer? Você vai perder formação, porque, gente, se você está em estágio de sobrevivência, você não está na fase de
namorar, vamos dizer, de procriar. Então os hormônios que nos ajudam a emagrecer, aumentar a massa muscular, como a testosterona, progesterona, esses hormônios que são anabólicos, que ajudam a gente a emagrecer, eles vão ser impedidos de ser secretados, ou seja, é um efeito assim, quando um tá alto, o outro não tá ganhando, um tá ganhando. Então, quando tem esse desequilíbrio, aí o que acontece? A gente acaba não fabricando esses hormônios. Aí cai libido, tem vontade de nada. Sabe aquela vontade de fazer nada? E isso vai acontecer por conta desse mecanismo de defesa que nós nascemos com isso. E se a gente não aprender a lidar com isso, não entender essa fisiologia e não nutrir o nosso corpo, você vai falar, Karen, tá bom, mas e a solução? Eu não posso deixar de trabalhar e fazer tudo o que eu faço. Eu não estou falando aqui que você tem que parar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é dar condições para o nosso corpo lidar com esse tamanho estresse, tá bom? Eu já peguei pacientes aqui, por exemplo, que achavam que estavam com preguiça de ir pra academia e se culpavam, além de tudo, traziam uma culpa muito grande porque achavam que era preguiça. São muitos, não é pouca gente não, viu, gente? E aí eu falo, ó, não vai fazer atividade física enquanto a gente não melhorar os seus fatores hormonais. Por quê? Porque é mais um gasto. É importantíssimo eu entender qual que é a causa, mas às vezes, gente, eu não tenho condições fisiológicas de tratar isso. Claro, eu dei uma pincelada, o assunto é complexo, ele é gigante, ele é maravilhoso, porque é o que eu tô dizendo, muitas e muitas e muitas pessoas sofrem disso. Um sintoma, se você precisa muito de café, se você é aquela pessoa que precisa de café o dia inteiro para ter energia, tá? É um sinal que está precisando demais de o quê? Adrenalina, fabricada pelo cortisol. Então, o cortisol baixo precisa muito de tratamento. Quando a gente precisa muito de café para ficar acordado, para ficar... Então, isso de ter que tomar café o dia inteiro já é um sinal que a sua adrenal está precisando de ajuda. Por quê? Porque se você não tem energia sem café, significa que o seu órgão... Por que o café faz? Ele estimula a glândula a produzir mais hormônios. E é nítido. Aí o que ele vai acontecer? Ele vem, você fica com uma energia de aproximadamente 40 minutos, daqui a pouco a energia começa a cair novamente, você vai precisar de mais um café. Aí se você toma café o dia todo, o que vai acontecer? Provavelmente, se você não parar de tomar até 3 horas da tarde, você vai ter insônia. E aí você vai ferrar todo esse sistema. E a chance de você ficar sobrepeso, fadigada, baixa massa muscular, queda de cabelo, unha fraca, dores de cabeça, uma sensação de depressão. Tem muitos casos de paciente que vem aqui para a clínica que acha que está com depressão, mas não é depressão. Na medicina clássica não tem muito como tratar. Então, quando você vai para um médico com esses sintomas, porque ele não conhece ou ele não estudou toda a parte nutricional envolvida a isso, provavelmente a única coisa que ele vai te dar é mesmo um antidepressivo, que eu não sou contra, mas eu acho que precisa de muito bem indicado e a gente não trabalhar somente com o medicamento, certo, gente? Então, como que eu posso melhorar tudo isso que eu estou falando? Primeiro, a gente precisa entender que não tem nada de errado a gente estar se sentindo assim. Tem gente que tem muita vergonha de falar que tá nesse estágio. Eu mesmo já passei por isso. Na fase que o João tava com 2 aninhos, mais ou menos, eu não consegui... Gente, eu gosto de treinar, vocês veem que eu tô treinando tudo, mas eu lembro que eu não tinha condições de pensar em entrar numa academia. Só de pensar naquilo, eu falava, meu Deus do céu, não tenho condições. E eu fui... O que aconteceu naquela fase da minha vida? Eu tava cuidando do meu filho, era uma fase que exige muito, um aninho, de 1 a 2 aninhos. A clínica tinha voltado com toda a força, porque eu já tava todos os meus horários normais, diferente de quando ele era bebê, então eu tava com a clínica, e uma série de acontecimentos que foram, minha mãe não tava bem, a gente descobriu que minha mãe não tava bem, uma série de coisas, foram uma série de coisas que foram acumulando, e aí, com um filho muito pequeno, a gente não se atenta aos nossos sintomas, né, a gente vai querendo cuidar de todo mundo, a gente vai dando conta de uma coisa, vai dando conta da outra, e aí eu lembro que, gente, eu só colocava paciente à tarde na minha agenda, eu não tinha energia de manhã, eu acordava, mas assim, era desafiador demais, eu tomava quase 1 litro de café, o negócio não ia. Aí, à noite, eu tinha muita insônia, enfim, eu fui tocando aquilo com a barriga até que, obviamente, eu fui me cuidar. E eu posso dizer pra vocês mesmo que, claro, eu não aplicava
Eu não aplicava as coisas, gente. Eu fazia o básico, mas eu não aplicava com a seriedade a hora que eu vi mesmo que eu tava começando a ficar muito mal, porque às vezes a gente demora pra se perceber. As pessoas do nosso lado estão, comecei a ter crise de choro, crise de choro, crise de choro. Eu falei, gente, não sou assim? O que tá acontecendo comigo? Aí nos exames apontou a minha adrenal muito fadigada, alguns hormônios baixos, e aí eu fui corrigindo isso, enfim. Claro que às vezes a gente precisa de um processo terapêutico, uma psicóloga pode te ajudar a administrar melhor seu tempo, por exemplo. Uma pessoa de fora pode ajudar você a organizar suas prioridades, porque a gestão do tempo, inclusive, é um dos pontos que está aqui do tratamento. É muito importante a gente identificar no nosso dia a dia o que é importante de verdade. A gente tem que aprender a falar não para algumas coisas, organizar horários, não ter... Então, por exemplo, tem gente que tem um estresse muito alto porque tem muito medo de fala não, e aí fala sim pra tudo, pega muita coisa pra fazer que não dá conta, então tem tudo isso. Que a gente precisa ter uma abordagem o quê? Integrativa, por isso que tem a Bel aqui, que é a nossa psicóloga que tá na equipe. A gente tem médicos na equipe pra tratar a parte hormonal, enfim, quando precisa, né? Enfim, gente, eu não faço verão sozinha, mas eu falo que o papel da nutrição, ele é fundamental. E claro que não tem como, gente, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é nutricional. Por quê? Se você não tiver condições fisiológicas para sua adrenal ou para os seus órgãos funcionar, para regular esse cortisol, não adianta. Você vai no terapeuta e às vezes você vai se sentir mais culpada, porque assim, não é falta de força de vontade, é isso que eu quero que você entenda. Até a dieta numa situação dessa é mais complicada. Tem paciente que chega aqui querendo emagrecer, e aí a gente vê que o quadro dele e às vezes a gente consegue fazer tudo meio que junto. Mas se não tratar isso, não tem como regular o apetite. E às vezes faz a dieta e não emagrece. E aí a pessoa entra num looping assim de tipo, mais conflito, mais culpa, mais peso, porque se sente fracassado. Então, isso é muito pior. Então é muito importante eu entender que eu preciso de um aporte nutricional, isso é muito básico. Eu preciso estar com as vitaminas em níveis maravilhosos e ótimos. Eu preciso entender o que está acontecendo no meu intestino. Eu preciso entender quais são os nutrientes que ali está faltando. Quem tem estresse crônico geralmente tem uma necessidade de vitamina C tão elevada quanto um fumante, porque a produção de radicais livres que ele vai ter muito alta. Aí o que acontece? Se eu não trato, se eu não dou esses nutrientes, o que vai acontecer? Eu não vou ter energia vital para sair dos meus problemas. O que acontece? Se você não cuidar, se você não tratar disso, o que vai acontecer? Você vai se sentir cada vez mais fracassado. E às vezes você vai numa terapia, você vai e não dá conta. Eu acho fundamental, gente, a gente entender um pouquinho dessa parte fisiológica, entender que se a minha adrenal não tá funcionando bem, eu não vou ter condições de seguir os protocolos nem de uma nutricionista, às vezes até de um psicólogo, né? Por quê? Porque não tem energia mesmo. E não é falta de ânimo, não é porque você não gosta do seu marido, não é porque você tá desanimado da vida, não, é porque não tem condições. Bom, primeira coisa que eu preciso, regular se estiver desregulado, sono. Por quê? Porque é lá no meu sono profundo que eu vou descansar minha adrenal. Porque imagina, se ela é um órgão que ela tem que, vamos dizer assim, resetar à noite, e aí você não dorme, vira um efeito bola de neve. Aí você não vai ter energia durante o dia, vai ficar procurando estimulante, coisas pra dar conta, vai ficando cada vez mais fraco, mais cansado. É igual que pegar cavalo cansado e reiar ele. Chega uma hora, esplatifa, tá? Então preciso começar pelo sono. Como eu faço isso, Karen, se eu não durmo? Tira a cafeína. Karen, mas eu não vivo sem cafeína. Coloca chá a partir das 7 horas da noite. Chá de mulungu, marca, tá, gente? Mulungu, Holy Basil, Tulsi, que vocês procuram lá no Google. Tulsi, Tulsi, plantinha Tulsi. Você vai colocar ela a partir das 4 horas da tarde. Um chá desse aí. Você pode colocar chá de erva cidreira. Sono de qualidade, exatamente. Suplemento que pode te ajudar nisso. Valeriana, teanina, né? Que são fitoterápicos. Melatonina, tá? Que é um hormônio que ajuda a gente a ter um sono mais profundo. Se a gente não consegue chegar nesse sono mais profundo. O quarto precisa estar escuro. Pratica meditação, respiração, enfim, tem live minha só sobre sono.
Mas começar pelo sono de qualidade. Se você não dorme direito, precisa começar por aí. Segundo, em como que está a minha saúde intestinal, que a gente falou na semana passada. Por quê? Porque lá no intestino eu vou produzir melatonina, eu vou produzir serotonina, que são neurotransmissores do bem-estar. Lembra que eu falei que a gente fabrica mais de 500 milhões de neurotransmissores no intestino? Poxa, se o meu intestino, se eu sou constipada, se eu não como fibra, se eu não tenho elementos para fabricação de neurotransmissores, eu não tenho condições de fabricar ele. Então, saúde intestinal. Porque o intestino, ele precisa estar otimizado. Ele precisa estar funcionando, ele precisa ter boas bactérias ali para produzir esses neurotransmissores. Às vezes você tá com todo esse quadro porque seu intestino não consegue fabricar os neurotransmissores. Cuidar da sua saúde intestinal. Nutrir, o terceiro item. Olha só, se a gente não tiver nutrientes, não tem como o corpo lidar com o estresse. Imagina que é uma guerra. Aí você só come farinha, só come alimento processado, não tem nutriente para essa célula funcionar. Para essa adrenal funcionar. Sal rosa, por exemplo, é um ótimo nutriente para se ingerir na manhã para quem tá com fadiga na adrenal. Então, quais os nutrientes importantíssimos aqui que eu coloquei? Olha, arginina, que você pode suplementar, que é um aminoácido, vitamina C, cacau. Gente, é cacau, não é chocolate ou leite. O chocolate amargo é maravilhoso para isso. Ômega 3 e as plantas adaptógenas, que eu gosto muito, de astragalos, ashwagandha, rhodiola, que são plantas que a gente manipula, elas regulam o adrenal. Ou seja, está produzindo muito cortisol, ela vai diminuir, está produzindo cortisol de menos, ela vai estimular. São maravilhosas essas plantas. Medicamento, ele não atrapalha a adrenal, mas ele não leva a ter um sono profundo. Então, às vezes, se você precisa de um medicamento, por exemplo, para dormir, seria importante você fazer toda a higiene do sono, tratar essa parte intestinal para você produzir a melatonina e, às vezes, até usar a melatonina junto, para ser um sono profundo. Precisa fazer exames para ver se a qualidade do sono é boa. Não adianta só dormir, porque é no sono profundo que a gente reseta a adrenal. A parte mental é importantíssima. Não dá para desconectar a mente do fisiológico. Mas por que eu não coloquei primeiro? Porque eu não tenho condições de cuidar do meu mental sem a parte fisiológica. Então eu preciso dos dois. Não dá para ficar só em um. Meditação, terapia, dançar, cantar, se divertir, ter tempo de lazer. Gente, administrar o tempo. Eu já dei várias vezes seminários aqui para os meus pacientes de gestão do tempo. Eu acho isso importantíssimo. Foi uma das coisas que mudou muito os meus níveis de estresse naquela fase terrível, porque se você tem 1000 coisas para dar conta, por onde você começa? Então você precisa muitas vezes passar por um processo de autoconhecimento, entender quais são suas necessidades, cuidar da sua saúde mental, é exatamente isso. É importantíssimo alinhar esses dois. E respiração profunda, quando a gente faz respiração profunda, aquela respiração que você inspira e solta contando algumas vezes, você está estimulando o seu sistema parasimpático. O simpático é o que manda, vem tudo, parasimpático que é calma. Então, quando você traz essa respiração profunda, por isso que meditação, aplicativos de meditação ajudam bastante, por causa dessa parte fisiológica. Ela vai acalmando e vai regulando o cortisol. Então, tem muito estudo mostrando que meditação pode, por causa disso, melhorar seu sistema imunológico. Tudo que você pensar sobre a melhora do estresse crônico pode estar relacionada à meditação.